Acordem, homens. Bem, pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês um tipo de experiência. Minha mãe, ela cria galinhas. Hoje tem poucas, principalmente galinha de capoeira, né, o pessoal chama. E eu toda de manhã, eu vou fazer a limpeza, porque mãe está com problema agora de saúde, então, e ela já é uma pessoa idosa, eu vou fazer a limpeza do local que a galinha fica. E lá tem 3 galos. Esses 3 galos, eles ficam cotidianamente no mesmo canto. Então eu vendo isso, sempre eu pego uma galinha, ou outros galos que tinham, muitos, e eu soltava um de cada vez, assim, porque se eu soltar todos, eles pegam no terreiro, começam a ciscar o terreiro e começam a fazer uma bagunça. E aí, esses 3 me chamaram a atenção. Todos os outros galos que eu soltava e galinha, eles ciscavam o terreiro e voltavam mais tarde. Só que minha mãe colocava um pauzinho assim, eles subiam e eles iam para o local deles, certo? Onde eles dormiam. E esses 3, eles foram condicionados por mais tempo dentro do viveiro deles. Só que é o seguinte, eu perguntei, mãe, esses galos aqui, por que não divide, para não ficar os 3 juntos? O espaço está sendo muito pequeno, porque eles estão crescendo. Aí a mãe disse, não, porque se nós separarmos eles quando se juntarem, vão começar um brigar com o outro. Aí eu também não falei mais nada, ficou. Como eu estou fazendo essa limpeza, aí eu resolvi pelo menos soltar um por um. O que acontece? Aí eu pensei na minha cabeça, eu vou ver, já que eles estão mais condicionados, há muito mais tempo aí, eu vou soltar um de cada vez. Aí tirei o branco e soltei. Tem um branco, um preto e um cinza. Soltei o branco. O que aconteceu com o galo branco? O galo branco ficou naquele mesmo cantinho ali, bem próximo aos 2 irmãos dele, vamos dizer assim. E dali não saiu. Ele queria voltar. Mesmo eu soltando outras galinhas, e as galinhas ciscando e indo embora, né, depois eu pegava e colocava de volta, ele não saiu. Peguei, vou ver a reação do outro. Aí peguei o outro branco, peguei um cinza, soltei. A mesma coisa. Do canto eles não saíram. Eles ficaram muito pertinho assim, mas não saíram, queriam voltar. Peguei o preto, fiz a mesma coisa. E todos 3, eles tiveram a mesma reação. Eu fiquei pensando, como vocês sabem, eu sou psicólogo, então eu fiquei pensando, o condicionamento aqui foi muito mais forte. Quem já estudou psicologia ou já escutou alguma coisa de condicionamento, né? Tem o cão de Pavlov, né? Foi justamente onde tudo começou. Foi ver Skinner e assim vai, que eu não vou agregar essa parte do conhecimento porque o vídeo ficaria muito grande. Vejam aí, o cão de Pavlov. Isso é para vocês entenderem como nós somos condicionados, certo? Como nós somos experimentados. O mundo é uma experiência, tá? Por isso que é importante a gente entender como essas experiências interferem nas nossas vidas e como nós somos condicionados, mesmo achando que não, tá? Fica calmo. Então, vão acontecendo determinadas coisas nas nossas vidas, principalmente na minha, que eu começo a perceber que determinadas pessoas são condicionadas. Resumo da experiência: os três galos, eles não saíram praticamente do lugar, então eu os coloquei de volta, porque por mais que eu tentasse
até mesmo fazer uma intermediação para que ele pudesse andar um pouquinho, assustá-los, para que eles pudessem conhecer o território, eles não saíam dali, daquele pequeno espaço, né? E aí eu venho observando em muitas pessoas esse tipo de condicionamento. Qual seria o condicionamento? Primeiro, tem pessoas que elas são tão condicionadas que terminam, de alguma forma, ela não consegue mudar. Ela não sai do lugar. É igual a galinha. Por isso que eu estou fazendo essa alusão. Igual os 3 galinhos. Elas não conseguem sair do local, porque elas foram fortemente condicionadas, certo? Fortemente condicionadas a agirem desta forma, a não conseguirem pensar. Mesmo sendo nós seres humanos racionais, nós conseguimos pensar. A diferença de nós para os animais é que nós somos racionais, nós conseguimos pensar. E obviamente em algum momento a gente pode querer se libertar, certo? Através mesmo daquele aprisionamento. Então você quer se libertar de alguma forma. E aquilo ali, de alguma forma, fica internalizado na tua cabeça, né? E a partir do momento que você consiga se libertar, né? Ou então alguém chega para te libertar, você consegue sim, de alguma forma, construir uma liberdade, certo? Mesmo que de outra forma você tenha o seu pensamento restringido, bloqueado, devido ao cativeiro, vamos dizer assim. Tanto é que quando vocês veem as pessoas que foram sequestradas, existe um trauma no sequestro, tá certo? Mas vamos voltar para as galinhas, para os galos, vamos dizer assim. Então, essa é uma particularidade. Tem pessoas que não conseguem, de forma nenhuma, sair do condicionamento. Não consegue. Mesmo com toda a ajuda, não vou dizer impossível, porque o impossível a Deus pertence. Mas é quase impossível que essa pessoa saia. Só que é o seguinte, tem pessoas que de alguma forma conseguem se libertar. Ela se liberta, mas no pré-consciente dela, na criptoamnésia dela, fica guardado determinadas formas de condicionamento que ela vai querer, de alguma forma, repassar esse condicionamento para outro, restringindo outras pessoas, mas ela quer viver livre. Mas ela, de tanto ter sido condicionada, ela começa a restringir o outro. Eu acho que você deve ter alguém que você conheça, que de alguma forma você quer ser livre, mas a pessoa de alguma forma fica te pressionando a agir dessa forma, a agir daquela outra forma, entendeu? Te privando de ser você. Faz isso não, fulano, faz isso não, ciclano. Então, isso são condicionamentos também, só que a gente não percebe. Por quê? Porque a nossa vida está muito tumultuada, né? E o brasileiro, principalmente o brasileiro, é um ser humano muito nervoso. Até porque, para ter uma carga de imposto desse, um governo desse, ninguém merece, né? Ninguém merece. E eu sempre pergunto, quando será o dia da minha sorte? Então, e também, vamos pegar o outro aspecto, tem pessoas que fazem isso, não é porque elas querem fazer não, é porque, de alguma forma, ela está tão ligada àquela pessoa que condicionou ela, que ela não consegue se libertar. Então, gera também um aprisionamento. E tem a terceira pessoa. Óbvio, tem mais formas de condicionamento. Eu estou colocando aqui algo bem fácil para que vocês entendam e para que vocês consigam perceber isso no dia a dia. Muitas vezes de um familiar seu, de um amigo seu, sei lá. E tem pessoas que intrinsecamente têm ela foi tão condicionada que gera nela uma vingança.
uma vingança, né? Ela não consegue passar pelo pré-consciente, que a gente só chama de subconsciente, o pré-consciente, e fazer esse crivo e tentar, de alguma forma, não intervir na outra pessoa, porque, de toda forma, há uma sublimação, como dizia o Freud, né? Há uma passagem direta daqui, do inconsciente, para o consciente, direto. Então, gera, sim, um tipo de patologia. A pessoa começa a querer, de alguma forma, se vingar no outro, utilizando-se das mesmas técnicas que aquela pessoa que o oprimiu, que o condicionou, né? Aí é o ponto onde a gente tem que pensar, onde a gente tem que observar as ações das pessoas. Por isso que eu sempre digo, eu não procuro absorver o que as pessoas falam, e sim como elas agem. Eu sempre falei isso. O agir dela é que está o pensamento. Às vezes esse pensamento pode ser construtivo ou destrutivo. Ou então manter você no limiar de condicionamento. Tá certo? É importante a gente entender isso? É. Porque muitas vezes nós somos manipulados pelas pessoas mais próximas que nós temos. Seja ele marido, seja ele mulher, seja filho, criança. Criança manipula demais. Mulher manipula muito seu marido, né? E o próprio sistema manipula você para você ser escravo desses dois aqui, ó. Então é bom entender esse entendimento para que nós possamos entender como funciona e a partir do entendimento a gente tentar se desvencilhar desses programas comportamentais que só trazem para aquelas pessoas que são vítimas desse tipo de condicionamento o mal-estar. Eu procuro sempre falar, gente, de forma bem populesca para que vocês entendam aonde eu quero chegar. Massa? Dá um like, compartilhe, comente o canal Movimento Seja Homem. Aqui é só uma reflexão para que você entenda o que é o condicionamento e as inúmeras formas que são utilizadas para poder manejar você. Você se tornará um fantoche, tá bom? Massa? Mais uma vez, acordem, homens!